Hiroshima, Nagasaki, feridas na humanidade. Eu sou Wagner e a gente está aqui discutindo outras histórias, sabe, né? Eu sou historiador também. E o assunto de hoje, sugerido pelo meu querido brotherzinho, João Pedro, 11 anos, um cara interessado em história, um cara de cabeça boa, e o assunto dele era a Segunda Guerra. E aproveitando essas datas de agosto, 6 e 9 de agosto, que são datas que não são comemorativas, mas são marcantes do ponto de vista histórico, pois é o início da Era Atômica. O início da Era Atômica aconteceu sobre duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Essa bomba, que é uma bomba que, quando você observa a olho nu, ela é uma das maiores vergonhas da humanidade. Mas você observando, sem maniqueísmos, bonzinho ou malzinho, sem heróis ou vilões, você encontra uma realidade duríssima. O relatório Truman, que é um documento que o Pentágono apresentou ao presidente Truman, que substituía Roosevelt falecido durante o andamento final da guerra, o presidente Truman teve diante de si a dura questão. A guerra se prolongaria mais 10 anos, ou seja, não terminaria em 45, terminaria em 55, às custas de 10 milhões de Marines e Rangers, soldados americanos mortos, às custas de mais de 30 milhões de japoneses mortos, porque os japoneses lutariam ilha por ilha, cada um deles sem se entregar. Então, o preço-custo dessa manutenção de guerra pesou nos ombros do presidente Truman. Ele pensou nos 10 milhões de cartas de pêsames que ele teria que mandar para as mães americanas. Afinal de contas, os Estados Unidos haviam lutado de 41 a 45 na Europa e haviam perdido 1 milhão de soldados. Como explicar que isso iria decuplicar para a ocupação das ilhas japonesas? Então, a primeira opção seria usar a bomba. E qual seria o custo em vidas humanas? A bomba de Hiroshima mostrou o custo em vidas humanas, instantaneamente de 100 mil a 120 mil vidas, numa temperatura de 4.000 graus, com ventos no interior da área de ação da bomba de 2.000, 3.000 km por hora. Os átomos derreteram numa chuva de átomos. Ora, o que os japoneses fizeram na sequência a esse evento desastroso para eles? O almirante Yamamoto reuniu forças e iria tentar contra-atacar os americanos que lançavam seus ataques da ilha de Iwo Jima. 3 dias depois, sem nenhum sinal de amolecimento por parte dos japoneses, os americanos jogaram a segunda bomba. A primeira, Little Boy, e a segunda, Fat Boy. A segunda foi dia 9 de agosto, sobre Nagasaki. 90 mil mortes instantaneamente. Só que dessa vez os americanos fizeram a seguinte promessa. Há uma terceira bomba, e ela será lançada sobre Tóquio. Ora, os japoneses ainda pensaram durante quase 3 semanas até aceitar a rendição incondicional, terminando assim com uma das mais sangrentas guerras da história da humanidade. A Segunda Guerra Mundial termina dia 8 de maio, na Europa. Na Ásia, ela se arrasta ainda por semanas, terminando somente em setembro, com o famoso Japan Surrender, circulando nas manchetes no Times Square, em Nova York. Então, essa guerra e essas bombas, elas são marcos dentro da humanidade. Não que nós não nos engrandecemos com isso, mas nós, observando estritamente por dentro da história, nós vemos que essa bomba tem inclusive um dado de humanidade, por incrível que pareça. Porque o Truman trocou aproximadamente 200 mil vidas por 30 milhões de vidas. Então é preciso entender a natureza também dos eventos antes de simplesmente julgar ou culpar. Quando a gente olha esse evento humano, volto a dizer, entristece. Por outro lado, uma pessoa sai desses escombros, emerge das cinzas, prometendo acabar com a miséria da face da Terra e banir todas as armas atômicas da face do planeta. Esse homem, talvez vocês já tenham ouvido falar, chama-se Josei Toda. Mas isso são outras histórias. João Pedrão, vai aí.